Boa noite, tudo ótimo e por aí. Então, eu já dei os recados aqui, então eu já vou apresentar para a gente ir para aqueles 30 minutos de exposição. É, Perfeito. hoje a nossa live vai ser com o professor Ronaldo Ferreira Araújo. A live é sobre fake science e métricas alternativas em tempos de pandemia. O professor Ronaldo Ferreira Araújo é professor adjunto do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, professor e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFAL, PPGC UFAL, e professor do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organização do Conhecimento, PPG-GOC, da Universidade Federal de Minas Gerais. Líder do Laboratório de Estudos Métricos da Informação na Web, o Lab iMetrics, editor do periódico Ciência da Informação em Revista, mestre e doutor em Ciência da Informação pelo programa de pós-graduação da UFMG. Então, professor, eu vou tirar os comentários agora e aí no final a gente volta com os comentários para as perguntas, tá bom? Perfeito. Tudo bem, Robson. Então, primeiramente, boa noite a todos. Eu queria muito agradecer esse convite do coletivo Web Consigo. Fiquei contente de receber um convite desse para a gente estreitar um pouco e materializar esse separados, mas juntos. E desde o convite da divulgação, comecei a achar um pouco engraçado e pensar como seria, que eu acho que eu nunca falei para uma audiência diversificada, que eu tenho amigos, familiares, caiu o link no WhatsApp da família, tem colegas de trabalho, tem amigos de Pokémon, tem amigos de infância, circulou em todos os grupos e eu fiquei pensando como abordar esse assunto para um público diferenciado, caso apareça. Então, fiquei pensando como seria interessante falar sobre isso. E eu queria inicialmente, né, nesse agradecimento ao convite, pontuar que a minha fala ela tem um pouco de interface com outras lives que já aconteceram no canal, inclusive a primeira do professor Casal, quando ele fala sobre pós-verdade e o enfrentamento né, no campo da informação, né, discutir fake science tem tudo a ver com esse fenômeno. A live também da professora Micheli, da Federal Fluminense, que falou de comunicação científica, falou um pouco do produtivismo e dessa corrida pela publicação. Então, isso também está muito no nosso contexto de pandemia nas comunidades científicas, acadêmicas. E né, eu poderia ficar mencionando outras, mas também a live com o professor Ricardo Pimenta, do IBICT, quando ele discute as humanidades digitais, e gosto muito da noção que ele vem trabalhando de cultura da visibilidade informacional, desse momento que a gente vive de uma cultuação dessa visibilidade. Então, entrando na nossa fala e na nossa conversa, nesse contexto que a gente vive de uma pandemia, de uma nova doença, para o qual ainda não tem cura e ainda não tem uma vacina desenvolvida, isso cria uma demanda, né, para a comunidade científica, para que ela responda de forma mais rápida possível e acelere cada vez mais, né, os experimentos, os ensaios clínicos, as pesquisas, os estudos, na busca por descobertas que auxiliem nesse enfrentamento. Nessa corrida, a gente tem percebido o quanto tem sido notório esse crescimento exponencial dos estudos que vêm sendo produzidos e divulgados, né? Sobretudo nesse âmbito da comunicação rápida, né? A gente discute muito essa questão da ciência aberta, a ciência aberta, né, enquanto movimento de movimentos, ela, né, tem a parte que a gente discute bastante sobre as formas de comunicação científica, e dentro da comunicação rápida tem a figura do pré-print, como uma possibilidade de você publicar algo antes dele passar pela avaliação dos pares. Né? E isso tem sido muito utilizado pela comunidade acadêmica nesse nosso contexto de pandemia, né? No qual essa demanda por uma resposta rápida, ela não consegue esperar com que um manuscrito seja avaliado por 2 ou 3 pessoas para testar a veracidade. Então, as pessoas estão compartilhando os pré-prints e, então, submetendo para as revistas. O fato é que a gente tem um crescimento exponencial de produção científica e publicações sobre o Covid, sobre o coronavírus,
né, sobre essas questões que envolvem a pandemia, e né, isso tem crescido, e os relatos dos mais variados laboratórios de pesquisa, grupos de pesquisas ao redor do mundo. Né? Hoje mesmo saiu uma matéria na Science perguntando, né, refletindo sobre se os cientistas não estariam, nesse momento, se afogando nesse mar de publicações sobre Covid. Porque são tantas publicações, né, num dia, numa semana, e que, inclusive, a gente vai começar a precisar de tecnologias que ajudem essas publicações a emergirem e ficarem por cima, né, na superfície, só aquelas que são importantes, né, com essa discussão de que quantidade não é qualidade, e a gente enfrenta aí um desafio. Né, tem uma base científica, a Dimension, que, né, tem sido utilizada pela comunidade científica e comparada à Web of Science da Scopus. Só para os 3 primeiros meses do ano, ela registrou contou com mais de 20 mil registros de publicações sobre o Covid. Só nos 3 primeiros meses de 2020, entre ensaios clínicos, patentes, pré-prints e artigos publicados em revistas. Então, né, a gente tem cada vez mais exemplos de como essa produção tem sido significativa e o seu crescimento tem sido exponencial. Né? O que é bom, de alguma forma, porque espera-se que esse conhecimento científico, ele pode, né, ou que ele deva subsidiar decisões da gestão pública, quanto ao planejamento, quanto às medidas de prevenção, de tratamento, né? No caso, como a gente está vivendo de isolamento social, vertical, lockdown. Então, né, espera-se que esses conhecimentos científicos que têm sido produzidos subsidiem essas decisões da gestão pública. A questão é que esse mesmo conhecimento científico, que pode ser usado pela própria comunidade científica para a produção de novos conhecimentos e que podem subsidiar também decisões da gestão pública, eles começam a ser amplamente também circular nas mídias sociais, nas redes sociais, em blogs, recebendo matérias de notícias, né, nos mais diversos grupos. Nesse ponto, né, se a gente pudesse começar a pensar assim, mas será que no Brasil as pessoas estão compartilhando informação científica nas redes sociais? Né? Não é uma informação muito distante? Eu queria, nesse momento, só lembrar um estudo, né, um primeiro estudo que a gente teve no território nacional, do INCT, de popularização de ciência e tecnologia, da Fiocruz. Ela publicou, acho que em junho do ano passado, uma pesquisa no território nacional, que foi a primeira pesquisa que ouviu jovens brasileiros sobre qual a percepção que eles têm de ciência e tecnologia. Né? E saíram até algumas matérias em alguns jornais sobre essa pesquisa, que, no geral, apontam que os jovens brasileiros, eles defendem a ciência, mas que eles desconhecem a produção científica do país. Eles desconhecem as instituições de pesquisa do país. Eles desconhecem, não conseguem mencionar cientistas brasileiros, né, quando perguntado. E eu queria destacar só alguns dados dessa pesquisa, por exemplo, que atinge, inclusive, jovens brasileiros também já com nível superior. Que, por exemplo, dados da pesquisa tinham apontado que 60% dos jovens brasileiros, eles não sabem que antibiótico não combate vírus. 25% deles acreditam que vacinar crianças pode ser perigoso. Né? Então, são dados para a gente pensar, né, que no contexto de circulação de informação científica ou divulgação de informação científica, é com essa realidade, né, com esse público, que a gente vai se deparar. E dos dados da pesquisa que eu achei mais interessante e que dialoga muito com essa nossa conversa de hoje, para pensar em fake science e métricas alternativas, é que eles foram perguntados sobre quais os meios eles utilizam para acessar conteúdos de ciência e tecnologia. E aí, ao responder essa pergunta, né, a maioria, né, mais de 70% mencionou o Facebook, também em torno de 70% o YouTube, aí o WhatsApp ficou com 51%. Né? Depois vem o Facebook, vem o Instagram e o Twitter. Aí uma primeira pergunta que eu faria, né, voltada agora para o público que tiver, né, de quem estiver aí nos acompanhando, que é da academia, quando nós publicamos algo, ou quando atingimos o resultado de pesquisas, nós usamos esses canais para divulgar o resultado das nossas pesquisas?
Porque se nós não usamos esses canais, e são exatamente nesses canais que os jovens brasileiros se informam sobre ciência e tecnologia, a conta não fecha, não bate. A gente está produzindo para quem? Né? Então é algo para a gente começar a refletir, porque é exatamente nesse contexto, se são nesses canais que esse público busca por informação científica, né, a gente percebe que nesses canais começam a circular informação científica sobre o coronavírus, né, sobre esse contexto que a gente está vivendo. E um último dado da pesquisa, inclusive, mostra que a maioria, mais de 50%, acha difícil reconhecer se um conhecimento, se uma informação científica que ele recebeu nesses canais, ela é verdadeira ou não. Então, além de serem os canais que eles mais consultam, a boa maioria tem dificuldade de discernir se se trata de uma fake news ou não, né? E no contexto da ciência, a gente pode falar se trata de uma fake science ou não. Então, assim, se a gente pensa no campo da comunicação científica, né, nos estudos métricos da informação, os estudos tradicionais, assim, de citação, por exemplo, analisariam essas publicações sobre o coronavírus, né, e o quanto elas são consultadas por outros pesquisadores para a produção de novos conhecimentos. Quando a gente visualiza a circulação dessa mesma informação científica, mas no contexto da web social, das redes sociais e dos blogs, né, para análise de outros tipos de consulta e circulação, né, da disseminação dessas publicações nesses ambientes, a gente está falando de um novo campo dos estudos métricos da informação, da comunicação científica, que é a altimetria, ou as métricas alternativas, né? É o campo que se dedica à análise dessa circulação. Existem alguns pressupostos para o surgimento da altimetria, tanto alguns autores vão dizer das crises dos sistemas tradicionais de avaliação científica, a morosidade da publicação. Então, assim, o fato é que os estudos tradicionais bibliométricos, eles só mostram uma face do impacto, da influência dos resultados de pesquisa. E a altimetria, ela se coloca como uma forma de você complementar essa noção de impacto, né? Então, ela é uma forma de complementar as métricas tradicionais para medir, por exemplo, o interesse público, não só dentro da academia, que é quando um cientista cita um outro cientista no seu trabalho, a partir da citação, mas ela consegue medir também, por exemplo, o interesse público. O quanto determinado tema ou assunto da ciência circula na sociedade ou desperta interesse na sociedade. Então, além daquele artigo ser citado, né, as pessoas estão comentando sobre ele, estão salvando nos seus gerenciadores de referência online, estão compartilhando no Twitter, no Facebook. Então, é para esse tipo de questão que a altimetria se dedica e que as métricas alternativas se dedicam. Como toda métrica alternativa, como toda métrica de campo dos estudos métricos da informação, a altimetria também tem um desafio de não correr só mais um número. Foram tantos comentários no Facebook, foram tantos compartilhamentos no Twitter. Olha, esse artigo foi publicado e saiu matérias em jornais X, Y e Z. Para além da reprodução de um indicador que afere o alcance ou numericamente dessa produção científica, a altimetria também tem o desafio de procurar entender quem são essas pessoas que compartilham essa informação científica, como elas compartilham, quando compartilham, em que canais elas compartilham. Então, para as pessoas que são interessadas nos estudos métricos alternativos da comunicação científica, mais do que entender esse quantitativo, a gente precisa se aproximar dos contextos onde eles são produzidos e principalmente dos fenômenos que podem estar por trás desse compartilhamento. Então, é nesse ponto que eu chego, então, nessa discussão de fake science e métricas alternativas de pandemia, para falar um pouco, então, de uma pesquisa, né, e por que até desse tema, fake science e métricas alternativas em pandemia. Aqui na universidade, a reitoria divulgou um edital voltado para pesquisas e estudos relacionados
ao Covid, e a unidade acadêmica submeteu ao edital uma pesquisa de observatório de comunicação e divulgação de informação sobre o Covid, né? E dentro desse projeto, a minha participação é tentar discutir essa circulação de informação científica sobre o Covid nas redes sociais. Então, a gente começou um mapeamento, um monitoramento dessa produção científica, especificamente dessa produção científica de comunicação rápida, que são os pré-prints, e nós começamos a monitorar a produção científica sobre o coronavírus em pré-prints e a circulação dessas publicações nas redes sociais. Quando a gente começou a fazer isso e se aproximar dos dados, a gente começou a perceber que havia uma certa, vamos dizer assim, uma certa distorção da informação científica. Então, nesse ponto, eu vou falar brevemente sobre fake science e posso até indicar um vídeo. Tem um vídeo no YouTube que jornalistas da ciência alemães falam de uma discussão do Inside Fake Science Factory, que é como se você estivesse dentro da fábrica da falsa ciência. E eles contam um experimento que eles fizeram relatando revistas predatórias que só recebem dinheiro para publicar o seu artigo, inclusive conferências predatórias também, que é só você mandar o trabalho é aceito. Então, esse é um ramo da fake science, que é essa questão da má conduta científica, né, de você não ter qualidade, não ter rigor metodológico, né, não ter ética na pesquisa. Então, isso é uma ala, né, do que a gente pode discutir sobre fake science. E a outra, ela tem mais a ver com a apropriação do conhecimento científico e distorção desse conhecimento científico para fins pessoais, políticos, ideológicos, né? Para essa discussão, inclusive, eu teria uma indicação de um livro do Bruno Latour, né? Quem me conhece já há um tempo de pesquisa imaginava que eu ia falar do Bruno Latour. Ele tem um livro que chama Políticas da Natureza, Como Fazer Ciência na Democracia. E dentre as formas de produção do saber, ele apresenta uma que seria uma política epistemológica, na qual exatamente a ciência se dobra, né? E ela precisa... Você tem uma distorção do conhecimento científico em detrimento de uma vontade política, né? A gente pode até mencionar os recentes cortes nas ciências humanas e sociais aplicadas, né? É uma manifestação desse tipo de imposição. E outra indicação que eu queria fazer é um artigo recente que foi publicado da Paiana Oliveira e do Janderson, da Federal Fluminense, que saiu numa revista da nossa área de comunicação e informação em saúde, a RECIS, que é sobre mapeamento de informação, mapeamento de fake science ligados à saúde no Facebook. Que aí tem uma boa discussão do que é fake science, da origem, né, de algumas ramificações, com os estudos aplicados que eles analisaram grupos do Facebook, como que as pessoas compartilham informações sobre vacina, sobre curas de determinadas doenças. Então, nesse ponto, eu queria falar um pouco dessa nossa pesquisa. O que a gente percebeu? Né, a gente tem uma disputa, né, e uma arena de disputa política, né, de disputa que envolve a produção desse conhecimento científico, que começa a circular nas redes sociais, e eu vou dar o exemplo que mais saltou os olhos da nossa pesquisa quando começamos a analisar os dados. Das produções sobre o coronavírus, as que mais circulam na web social, isso não é só no Brasil, né, pelo menos quando nós olhamos, isso é muito dinâmico, pode ser que os mundos tenham alterado, elas envolvem a administração da cloroquina ou hidrocloroquina. Na sua maioria, são ensaios clínicos, com grupos pequenos, né, grupos reduzidos de pessoas, né, e os cientistas estão, né, fazendo o seu papel de testagem, né, testando, verificando, e em nenhum desses estudos eles afirmam a eficácia. Eles afirmam que deve ser aplicado em grande escala. Só que nós temos no nosso cenário, por exemplo, o presidente que tem defendido o uso da cloroquina, tem dito que vai financiar laboratórios brasileiros para a produção do medicamento, e nessas nossas métricas alternativas da produção científica sobre
coronavírus, o que a gente percebeu é que a maioria das publicações que circulam no Brasil sobre o coronavírus no Twitter são de pessoas pressionando os políticos e os ministros, né, tanto o que já saiu quanto o recente, pedindo que eles que eles estão esperando para incluir cloroquina no tratamento. Então, a gente percebe uma clara utilização e distorção do conhecimento científico para esse viés pessoal e político e que, na verdade, não se aproxima com o real resultado que a pesquisa apresenta. Então, é nesse contexto que a gente tem tentado refletir um pouco sobre esses malefícios da fake science, né? E aí fica até uma questão que eu andei conversando com os meus colegas essa semana, é que a gente discute muito da nossa dificuldade de fazer divulgação científica, né? Está cada um comprometido no seu laboratório, no seu grupo de pesquisa, fazendo as suas pesquisas, né? E publicando as suas pesquisas nas revistas da área, mas poucos de nós nos dedicamos a divulgar aquilo que nós publicamos. E aí é interessante ver que num contexto de movimento anti-ciência, de movimento anti-vacina, no movimento de negacionistas, a gente tem um grupo, né, conservador, negacionista, né, por vezes terraplanista, que estão utilizando do conhecimento científico para defender posicionamentos que eles têm. Então, a gente precisa pensar nesse contrassenso, né, de como que o próprio grupo que ataca as universidades, que ataca a ciência e que ataca o conhecimento científico, ora, se apropria do conhecimento científico para defender os seus posicionamentos, né, para defender as suas ideologias ou para defender os seus viés políticos. Então, é nesse contexto que a gente anda discutindo. Eu já coloquei algum relatozinho, uma coisa ou outra no Twitter, com alguns dados de rede, assim, um pouco desses perfis que estão compartilhando esses artigos, mas publiquei recentemente essa semana, principalmente da hashtag. Essa semana, eu acho que na segunda-feira, a hashtag hidrocloroquina já estava no Trends do Twitter. E aí, né, é um fenômeno, né? A gente sabe que tem toda essa discussão dos robôs e tal, mas é algo para se pensar. É uma tag que está relacionada ao nosso contexto de pandemia, menciona um medicamento que, né, a gente já tem alguns testes que foram feitos, mas não tem nenhum estudo conclusivo sobre a eficácia, né? Inclusive, a maioria dos estudos também apontam dos efeitos colaterais da administração desse tipo de medicamento, e aí você tem esse fenômeno, essa quantidade de pessoas que começam a pressionar políticos ou pressionar o ministro da Saúde para que seja incluído no plano de governo, de tratamento, a administração desse remédio. Então, é algo que a gente precisa ficar muito atento e estar muito a par para entender o fenômeno. É um compromisso nosso, enquanto área de informação, entender o contexto em que essas coisas acontecem, analisar e tentar minimizar ou trazer respostas. Eu tenho pensado particularmente, né, existem, né, já tivemos lives aqui sobre fake news, a gente já tem, né, vários eventos sobre fake news na nossa área, inclusive online, né, e uma das formas, né, eu tenho considerado que uma das formas de combater fake news é você compartilhar informação verdadeira. Não dá também só para ficar dizendo toda hora é mentira, é mentira, é mentira. A gente precisa também, né, é quase aquela discussão do copo sujo, que você joga água limpa e a sujeira vai saindo e vai ficando. A gente precisa também, em alguma medida, pensar no nosso papel na divulgação científica, porque se as pessoas estão nas redes sociais e lá elas estão sendo vítimas de fake news e fake science, em algum momento, a gente também precisa pensar em divulgar a nossa pesquisa nesses ambientes para que, em algum momento, ela também possa alcançar um número maior de pessoas do que não só os nossos pares, né? Só os nossos colegas de trabalho, só os nossos colegas de GT, para que, de alguma forma, a gente tenha uma melhor democratização da informação científica e do conhecimento científico. Então, bom, era basicamente, eu acho que eu estou bem dentro do tempo. Eu queria também indicar, né, depois eu passo para o Concib essas indicações que eu tenho feito aqui, mas também indicar
eu deixei aqui perto, porque senão eu ia esquecer. O livro Temas e Dilemas do Pós-Digital, da Lúcia Santaella, é um bom livro para discutir essa questão de pós-verdade, né, dessa questão da relação. As pessoas têm cada vez mais uma relação afetiva com a informação, independente se ela seja verdadeira ou não, né, a informação ela acaba trazendo um traço de identidade, a pessoa se identifica com aquele conteúdo e ela vai compartilhar e vai defendê-lo, independente de ser verdade ou não, mas porque ela se identifica com ele. E na discussão de métricas alternativas, né, da comunicação científica e como trabalhar com elas, para quem estiver interessado, eu queria indicar o livro da Andréia Nascimento, Altimetria para Bibliotecários, um livro que nós temos à disposição com uma linguagem bem acessível, escrita na forma de um guia prático, que pode auxiliar os interessados no tema a discutir um pouco sobre ele. Então, era sobre isso que eu tinha para falar com vocês, agradeço. Professor, a gente já agradece e vamos direto para as perguntas, que a gente já recebeu muitas perguntas antes. Pessoal também que quiser ir fazendo pergunta, pode ir mandando aqui que o pessoal está anotando. A primeira pergunta também foi, quando eu recebi o título, uma coisa que eu fiquei em dúvida, e eu vou começar por ela. Professor, fiquei numa dúvida sobre o título. Fake Science, mesmo sendo fake, é um tipo de conhecimento? Seria um desconhecimento científico? Então, a gente ainda não tem, para a questão de fake news, a gente tem uma discussão de desinformação, né, de quem é que cria, quem é que produz, quem é que compartilha. Então, existe uma diferenciação. Né? Para fake science, né, o que mais se tem sobre fake science está mais relacionado a exatamente a má conduta científica. Eu acho que, assim, boa parte do conceito está relacionada a essas práticas duvidosas, né, entre cientistas, né, as revistas predatórias, né, como eu mencionei no início, essas conferências predatórias, né, e também a própria prática científica, que não segue nenhum rigor metodológico, nenhum rigor científico, nenhuma questão ética. Então, né, é um lado, é uma face da fake science. E uma outra face da fake science que a gente está vivendo muito de perto está sendo essa apropriação da informação científica, né? Então, de um conhecimento científico, né, que ele às vezes está publicado, mas que há uma distorção. Né? Por exemplo, a totalidade desses artigos, desses pré-prints que nós estamos analisando sobre sobre o coronavírus e o Covid, ou as SARS que circulam no Brasil, são artigos publicados em inglês. Não tem nenhum artigo português. Então, o que acontece? Tem um grupo, né, de indivíduos que fazem uma tradução que não é o que o artigo diz. Eles traduzem, né, o título ou algo do resumo e ele compartilha nas suas redes e fala assim, olha aí, a cloroquina é eficaz sim no uso. Né? Inclusive tem um dos pré-prints que o título é a eficácia do uso da cloroquina. E, na verdade, os autores não dizem que é eficaz, mas isso está no título. Então, a gente enfrenta também um problema de interpretação ou de má fé mesmo. Né? Eu quero que... Né, meu presidente está dizendo que deve ser usado, que já tem estudos que apontam, eu já estou do lado de cá e eu preciso, de alguma forma, fazer com que isso viralize, com que isso alcance o maior número de pessoas. Então, há bem essa apropriação indevida, né, e distorcida do conhecimento científico para você defender um posicionamento, né, para você defender um viés ideológico. Então ele acaba, assim, respondendo essa pergunta, gerando esse desconhecimento. Né? Ele desinforma ao invés de informar. Sim, você comentou um pouco durante a fala, mas como a pergunta chegou antes aqui, eu vou fazer ela também para você reforçar. Como os profissionais da informação podem levar informação científica para a população fora da academia? Como fazer o marketing da ciência? Então, essa discussão é sempre recorrente. Obrigado quem fez a pergunta. E a gente tem um desafio muito grande. Porque a gente entra na academia, né, a gente entra no primeiro ano da graduação e a gente tem toda uma discussão de ciência neutra, objetiva, da escrita científica, né? Você tem que escrever sempre na terceira pessoa. Então, a gente vai sendo formado enquanto pesquisador
nessa, vamos dizer assim, impessoalidade. E a divulgação científica, ela demanda um movimento completamente oposto a esse. É um movimento de aproximação, é um movimento de colocação, de cenário, de personas, né? O conhecimento científico, o texto científico, ele é muito embasado na empiria, na observação, nas referências, na autoria, né? E a divulgação científica é muito mais nos resultados, é muito mais gráfico, é mais visual. Então a gente precisa pensar nisso, o quanto a gente pode trabalhar nessa questão visual, gráfica, de tradução daquilo que a gente produz, para poder se sair melhor nessas tarefas de divulgação científica, né? A gente tem um problema que a divulgação científica ela é pouco valorizada, né, no país. A gente tem pouco fomento à divulgação científica, né? Vamos dizer assim, pontua pouco divulgação científica. Isso faz com que cada vez menos pessoas se interessem ou dediquem à divulgação científica. E é um problema até conceitual, porque se a gente parar para pensar, a divulgação científica ela está dentro do conceito de comunicação científica. Não para na publicação. Então, a disseminação tinha que fazer parte, a divulgação científica também tinha que fazer parte. Então, como profissional da informação, a gente precisa pensar como resgatar a divulgação científica, que deveria estar compreendida no âmbito da comunicação científica, e que culturalmente ela vem sido deixada de lado, né? E pensar em novas formas de como fazer isso para divulgar, né? A gente tem uma discussão, por exemplo, que o storytelling, né, contação de histórias, existem alguns recursos de marketing, né, e de marketing digital que podem ser utilizados como estratégias de divulgação científica, e a gente precisa começar a pensar nisso. Sim. Tá, eu vou para uma dos comentários. Chegou uma muito próxima em relação a como fazer esses canais chegarem ao público das redes sociais, mas acho que já está incluída. E aí chegou mais um agora dos comentários. Onde as universidades brasileiras pecam em relação a combater a má conduta na pesquisa? Nossa, aí é... Bom, na estrutura das universidades, a gente tem os comitês de éticas, né, que sempre que você faz uma pesquisa que vai envolver, por exemplo, seres humanos, você precisa que essa pesquisa seja apreciada por um comitê de ética, no qual você apresenta o seu instrumento, você apresenta a estrutura da pesquisa, e esse comitê vai atestar, né, vai autorizar essa pesquisa a ser conduzida. Acontece que nem todas as pesquisas que a gente lê, nem todos os artigos que lemos, no qual foram, né, a pesquisa foi conduzida com seres humanos, a gente vê no final da pesquisa uma menção ao protocolo do Comitê de Ética ao qual essa pesquisa foi submetida. Né? Eu acho que, assim, a pergunta foi direcionada para a universidade, mas talvez a gente precisa pensar também na universidade, mas na própria comunidade científica e na estrutura que a gente tem de comunicação científica, como, por exemplo, as revistas não aceitarem artigos que, nitidamente, precisariam ter passado por um comitê de ética, e quando se lê o manuscrito, você percebe que não passou. Eu acho que, se na ponta a gente começa a inibir, isso pode refletir também na prática. É claro que as universidades também exigem antes do início da pesquisa, mas também, se a pesquisa já foi conduzida, uma outra forma de barrar isso é no final, quando os autores procurarem canais para a publicação desses resultados de pesquisa. Ao serem impedidos, eles podem, né, também refletir que deveriam ter passado por algum... E aí a gente tem também uma discussão de compliance na ciência, né, de rigor metodológico, reprodutibilidade da pesquisa, né, são contextos que ajudam a refletir um pouco sobre essa questão de ética na pesquisa. De toda forma, eu não acredito que seja uma tarefa muito fácil para as universidades, né, para se estruturar, né, para as pró-reitorias de pesquisa se estruturarem e exigir mais esse rigor metodológico dos pesquisadores e dos docentes. Uma que tem relação com a última fala é: você não acha que o rigor da academia também não afasta a popularização da ciência, principalmente das camadas mais pobres? Não, definitivamente. É por isso que, assim, são dois mundos. É como se a gente tivesse de um lado, né, realmente a comunicação científica, e do outro a divulgação científica.
os pressupostos, os objetivos, né, é tudo muito diferente. Então, realmente, essa nossa caminhada acadêmica, desde que nós ingressamos na universidade, na graduação, elas, né, e para quem tem interesse em seguir na academia com pesquisa e faz iniciação científica, mestrado e doutorado, ela nos forma para esse nível de objetividade e de uma tecnicidade, principalmente do texto acadêmico, que depois você extrair disso e fazer uma peça de divulgação científica não é algo muito fácil ou trivial. Nesse ponto, a gente precisa valorizar muito a figura dos jornalistas de ciência. Né, os jornalistas de ciência, né, o jornalismo científico, ele tem um papel muito importante para a divulgação científica, porque são os profissionais que, né, na redação, conseguem fazer com que haja uma tradução, um diálogo dessa pesquisa com o contexto, né, com algo do cotidiano, né, que tem uma formação dessa questão da relação com o público, de como atrair o público e manter um público num texto. Né, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais nisso, a gente precisa pensar, inclusive, nessa questão da profissionalização da divulgação científica. Né, a gente faz a divulgação científica, né, no geral, de forma muito amadora, assim, pouco profissional. Então, a gente precisa pensar em como instrumentalizar mais essa divulgação científica. Eu tenho plena consciência que não vai ser todo pesquisador que vai ser um divulgador, mas eu acho que todo pesquisador, em algum momento, ele precisa pensar em como que esse resultado de pesquisa está chegando na sociedade e de que forma. Não só os resultados em si, mas também nessas formas de divulgação. Eu acho que a gente precisava pensar muito, assim, lá fora alguns publishers pensam muito em video abstract, né, uma forma de você tornar uma publicação científica mais lúdica, né, num vídeo animado, né, tem a questão também dos HQs, você transformar uma publicação científica num quadrinho, né? Eu acho que a gente precisa pensar nesses gêneros de divulgação científica e ver em qual neles a gente consegue, né, algum tipo de êxito para divulgar as nossas pesquisas ou formar grupos de divulgação científica no âmbito dos nossos estudos. Porque essa é uma questão muito, muito séria. Esse recém-ataque às ciências humanas e ciências sociais, com os cortes, eu fico pensando, né, o quanto há de divulgação científica das ciências humanas e ciências sociais? O quanto nós divulgamos das ciências humanas e ciências sociais, né, para a sociedade? Né, se a gente for pensar em termos, né, a saúde, por exemplo, é a área que mais investe em divulgação científica, vamos dizer assim. E geralmente é a área mais defendida, ainda com todos os cortes na saúde e a precarização que a gente tem na saúde no nosso país e no SUS, a saúde ainda é a área que a sociedade tem mais contato, né, em termos de divulgação científica. E a gente precisa ter essa mentalidade também para as outras áreas de conhecimento, inclusive ciências humanas e sociais aplicadas. Teve uma reunião no grupo de pesquisa dos alunos do PIBIC e, né, do grupo de pesquisa do LabMaps aqui na UFAL, e eu fiz essa pergunta retórica para os alunos. Existe algum conhecimento da ciência da informação e da biblioteconomia que a sociedade deveria saber? Ou será que o nosso conhecimento ele é só técnico e só nosso? Porque se a resposta é sim, seja ele qual for, nós estamos pecando de não desenvolver ainda e não consolidar grupos de divulgação científica na nossa área. Sim. Tá. Uma coisa é que algumas pessoas estão pedindo para enviar a bibliografia que você citou sobre o assunto, inclusive pessoas de fora do Brasil. Acho que esse aqui é da Venezuela, que tem acompanhado a gente, e veio em espanhol, enfim, o comentário. E aí, Ok. outro comentário que veio são os autores que deveriam divulgar nas redes sociais ou os periódicos científicos. As bibliotecas universitárias deveriam também fazer essa disseminação? Ótima pergunta também. Eu gosto desse tipo de pergunta e eu acho que a melhor resposta seria a gente pensar num conjunto de forças. É interessante quando a gente fala de uma área nova, a gente está falando de métricas alternativas, então, né, de altimetria, e ela vem complementar as métricas tradicionais, mas então suponhamos que até o momento a gente só conhecia as métricas tradicionais. E nas métricas tradicionais, nos estudos de citação, por exemplo, é muito mal visto quando o autor cita o próprio trabalho, é chamado de autocitação.
né? E é muito mal visto pelos colegas. Eu falo, nossa, a pessoa fica citando o próprio trabalho. E aí é comum de novos campos e disciplinas que surgem, elas sofrem, eu vou personificar as disciplinas aqui, mas elas sofrem agressões das anteriores. Então, os primeiros estudos de altimetria, as pessoas começavam a falar assim, mas olha lá, esse artigo aqui ele está muito compartilhado. Mas olha lá, os autores são as pessoas que estão compartilhando o artigo. Como se fosse algo ruim. Aí eu vejo esse tipo de comentário e eu falo assim, não, mas eu penso uma coisa. Se eu fiquei de 6 meses a 1 ano conduzindo uma pesquisa, depois eu fiquei meses escrevendo um artigo, mandei para uma revista que levou de 6 a 8 meses para publicar. É sério que depois que eu publicar isso, acabou? Foi 1 ano, quase 2 anos em torno de algo para terminar ali. Então eu acho que o autor, né, particularmente, acho que o autor deve ser o maior interessado em compartilhar sua pesquisa. Né? Porque eu acho que ele é a pessoa que mais acredita na sua pesquisa. Ele deveria ser o primeiro. Só que da mesma forma que a gente não deve esperar que todo pesquisador seja divulgador, aí a gente precisa ir também para umas esferas mais institucionais. Né? Então a gente precisa pensar até que ponto a universidade tem divulgado as pesquisas dos seus docentes, dos seus pesquisadores. Ou na sua própria estrutura, como foi mencionado na pergunta, a biblioteca universitária, não pode divulgar. Aí alguém fala assim, não é papel da biblioteca universitária divulgar a pesquisa da universidade. Mas aí, olha como é que é simples a gente contornar isso. As bibliotecas universitárias não têm os repositórios institucionais? Os repositórios institucionais não recebem também os artigos que foram publicados pelos docentes da universidade? Então, quando ela faz, ela pode começar a fazer uma série de divulgação das publicações que estão no repositório e assim fazendo a divulgação científica do pesquisador, da revista, do repositório, da biblioteca, da instituição. Então, é uma cadeia. A gente precisa pensar nesses arranjos e é por isso que eu acho que a melhor resposta seria esse conjunto de forças, porque não dá para esperar só do autor, não dá para esperar só pela universidade e também só da biblioteca. Né? A questão é que também não dá para para cada um desses atores ficar esperando o outro fazer. A gente precisa realmente, mais do que nunca, eu tenho dito que tanto os ataques que nós temos sofrido de cortes e o ataque à ciência, ao conhecimento científico, e principalmente o silêncio da sociedade, é como se a gente não tivesse ninguém que nos defenda ou ninguém que defende a ciência, tem a ver com um pouco que a sociedade tem conhecimento do que acontece na universidade. Ninguém vai defender aquilo que ele não sabe o que é, ou qual o propósito, ou qual a importância. Então a gente já está pagando um certo preço alto por não investir em divulgação científica. E a gente precisa reunir cada vez mais esforços, seja o próprio autor, seja o editor da revista. Né? A revista tem um papel de divulgar os artigos que ela publica também. Eu acho que ela é uma grande interessada de que os artigos que ela publica circulem e venham a ser citados. Então a gente precisa pensar nesse ecossistema aí de comunicação científica, nesses atores, e cada um pensar no seu papel nesse contexto de divulgação científica. Sim. A fake science é a nova forma de movimento anti-ciência? Eu não vou nem dizer, eu não vou responder que sim, porque um movimento anti-ciência, ele é claro, você percebe que ele é anti-ciência. Eu acho que é um pouco pior do que o movimento anti-ciência. Porque não é simplesmente você dizer que é terraplanista e ser contra qualquer construção contrária a isso. Né? Não é simplesmente você dizer que é anti-vacina, né? Por questões religiosas ou o que for. Né? Tem vários fatores também que sustentam o movimento anti-ciência. Mas a fake science é pior nesse contexto, por exemplo, da pandemia que a gente está vivendo e dos resultados preliminares da pesquisa, porque se alguém está dizendo, né, você se utiliza da ciência. Então, é outro degrau, é um pouco pior ainda, porque parte da população que provavelmente discordaria do movimento anti-ciência, pera lá, não, a Terra não é plana, não. Mas aí, de repente, as pessoas estão usando um conhecimento científico, foi publicado na revista tal, a Terra é plana. E aí, pessoas que se posicionariam contrário ao movimento anti-ciência, eles podem acabar sendo levados pelo movimento fake science.
porque é um movimento que se apropria do conhecimento científico. Então, todo aquele questionamento que a gente faz de, olha, isso não tem um cientista aí por trás, não teve uma pesquisa. Aí, esse movimento do fake science, ele utiliza isso, e ele joga isso nos grupos do WhatsApp, ele joga isso no Twitter, e ele faz o print do artigo, mas ele mesmo faz a tradução, ele mesmo joga que tem que usar a cloroquina. Isso que está assim, nos textos que a gente está analisando da circulação de pré-print sobre o Covid no Brasil, a sua maioria é isso. As pessoas estão fazendo traduções deliberadas do pré-print, afirmando questões que os autores não dizem que acontecem ou que é, mas para dizerem que é. Então, eu acho que é pior do que um movimento anti-ciência. É entrar, utilizar-se da ciência para enfraquecer posicionamento científico, mas usando a ciência. Se alguém vai dizer, não, mas não tem estudo, aí a pessoa vai dizer, não tem estudo. E aí é um problema que a gente está enfrentando com essa questão também de interpretação. Né? Esse desafio é muito maior do que de movimento anti-science, de anti-ciência. Sim, inclusive chegou uma pergunta agora perguntando se... Calma aí. O pré-print tem sido um dos responsáveis pelo aumento da fake science, visto que não tem uma avaliação de pares? Então, essa era a pergunta que eu sabia que viria, e não é tão, pode parecer óbvio, mas não é tão fácil de responder. Eu lembro, inclusive, que a gente precisa lembrar do papel do pré-print, né, do que é o pré-print, qual a função dele de comunicação rápida. E eu lembro que a Sarita Alvagre, ela tweetou, deve ter umas 2 semanas. Gente, vocês estão percebendo que eu falo muito do Twitter, né? Tem muita discussão científica, hoje, para mim, é uma das redes sociais mais interessantes para esse tipo de discussão. E ela divulgou no Twitter um texto que eu acho que saiu na Cielo Perspectiva, em que ela fala do pré-print, e o pré-print também tem essa função, por exemplo, do pesquisador marcar o território, né? Dele dizer que ele está desenvolvendo essa pesquisa. Ela não foi avaliada e ele sabe que não foi avaliada. Né? A Cielo agora criou um repositório de pré-prints e as revistas Cielo começaram a aceitar pré-print. Então você publica o pré-print, o pré-print vai para avaliação, enquanto ele está sendo avaliado, as pessoas já têm acesso dos resultados, né, dessa pesquisa, e depois o artigo pode ser aprovado ou não, e sendo aprovado você tem uma versão final. Quando a gente pensa nesse nível de distorção, eu posso responder essa pergunta de forma objetiva que não. Porque um resultado de pesquisa publicado num artigo que passou por revisão por pares, ou um pré-print, ele pode ser objeto de uma fake science perfeitamente, porque quem está compartilhando a fake science, ele não está levando em consideração que foi um pré-print. Se perguntar, ele nem sabe o que é pré-print. Se perguntar para alguns grupos bolsonaristas que estão compartilhando estudos sobre o cloroquina e que estão dizendo que é eficaz, o que é pré-print, provavelmente eles nem saibam o que é. E também não traduziram. Né? Uma pessoa cria e o grupo participa dessa viralização. Então, assim, nesse contexto, eu responderia que não. Por outro lado, enquanto comunidade acadêmica, a gente precisa ter essa consciência do pré-print. E que ele ainda não passou por pares. Né? Então, se for realmente necessário citar, se ali tem um conhecimento, uma discussão teórica ou parte dos resultados de pesquisa que seja importante você citar antes daquele artigo ser publicado, faça. Mas faça sempre com critério. Né? Faça sempre com esse rigor de que uma consulta científica, uma citação científica deve ser feita. Você também já comentou, essa pergunta tinha chegado antes, mas eu acho interessante a gente ressaltar. E aí eu vou fazer a pergunta. Como os cortes na área da ciência, feito pelo governo, interferem no enfrentamento à fake science no Brasil? Nossa, total. Então, né, agora a gente pode voltar a falar, inclusive, nesse movimento anti-ciência, há vamos dizer assim, há um ranço por parte do governo em relação às ciências sociais e às ciências humanas. Né? Há um ataque deliberado, assim, há um inimigo. Há um inimigo claro que é as universidades. Né? Independente
de qual área? Esse é o primeiro, né? O conhecimento científico em si, as universidades. E dentro das universidades há uma clara opção de se atacar ciências humanas e sociais aplicadas. Né? Como que isso vai interferir, inclusive nas ações de divulgação científica, é porque são as áreas que geralmente mais podem contribuir na reflexão da democratização do conhecimento científico. Né? São as áreas que, inclusive, desenvolvem os estudos de metaciência, né? De sociologia da ciência, né? Que analisam comunidades científicas, que analisam o conhecimento científico, que analisam o interesse público pela ciência. Então, né, são as áreas que mais conhecem o público e que podem trabalhar estratégias de aproximação desse público. Então, assim, é direto, né? O corte nessas áreas impacta diretamente em qualquer esforço e estratégia de divulgação científica para, talvez, reduzir a força de movimentos anti-ciência, né, ou até para combater fake science. Sim, professor. Algumas perguntas que chegaram já foram repetidas aqui e estão parecidas. A gente ainda tem 5 minutos. Então eu volto a agradecer. Você também prontamente atendeu o convite. Você também vem sendo indicado por palestrantes, pela audiência. O pessoal da UFOL também estava cobrando. Legal. E aí o pessoal tá falando pra... Quê? Tá. Pra te dar um momento pra você fazer suas palavras finais, porque... Tá. A gente tá procurando encerrar em 1 hora certinha, que tem a galera de 7 horas, e também, né, que a gente tem aqui várias ocupações, então esse tempo é pra você, agradecer o pessoal aí que ficou com a gente também, a equipe também agradece. E aí vamos para as suas considerações finais. Bom, para as considerações finais, eu não tenho como deixar de dizer que a gente precisa pensar sempre que a comunicação científica não termina na publicação. Né? Esse posicionamento e essa postura de que a comunicação científica termina na publicação tem feito a gente enfrentar esses problemas atuais, tanto de corte, mas quanto essa, vamos dizer assim, essa insensibilidade da sociedade em relação aos cortes da ciência ou quanto ao próprio conhecimento científico. Então, a gente precisa realmente pensar em atuar tanto na comunicação científica quanto na divulgação científica. Isso é muito complicado porque a divulgação científica ainda enfrenta na academia uma resistência muito grande. Eu vou falar duas historinhas bem rápidas que eu costumo falar quando eu discuto marketing científico digital, né, que como que algumas comunidades científicas se posicionam a cientistas que são divulgadores de ciência, né? Então, a gente tem na comunidade norte-americana de astronomia, por exemplo, o efeito Carl Sagan, que é um astrônomo que é atribuído a ele o quanto que a sociedade americana conhece sobre os astros, sobre os planetas, né? Tem programa de televisão, tem livros publicados, né? Mas ele tem há uma resistência da comunidade científica de astronomia em relação à figura dele. Como se ele mais populariza a ciência do que colabora com o desenvolvimento e o avanço do conhecimento científico. Então, isso retrata bem essa dualidade, né, esse dualismo que não deveria haver. A gente deveria unir forças, comunicadores da ciência e os cientistas, e, na verdade, parece que há de um lado e do outro estamos medindo forças. Esse aqui ele não é cientista, ele só divulga a ciência. E, mais recente, no âmbito das métricas alternativas, né, teve a discussão a gente tem falado muito dessa necessidade do pesquisador, do cientista, criar perfis nas redes sociais, divulgar os seus trabalhos nas redes sociais, para ampliar a visibilidade e o alcance das suas pesquisas. Mas, por exemplo, tem uma discussão do Kim Kardashian Index. É uma crítica ao movimento da adesão dos cientistas às redes sociais, que quem escreveu o artigo propôs uma fórmula que você calcula o número de seguidores que o cientista tem no Twitter e coloca na fórmula o índice H de quantas citações ele tem, e que dependendo da faixa que o valor do resultado for, esse cientista precisa voltar para o laboratório e aprender a fazer ciência, porque ele está procurando mais popularidade do que contribuindo com a verdadeira ciência. Então, essas duas histórias, o
a de lá e essa do Kim Kardashian Index, mostra que a gente ainda tem um desafio a enfrentar, que é essa dualidade entre comunicação científica e divulgação científica. A gente precisa aproximar mais esses campos e, principalmente numa pandemia, a gente precisa divulgar mais a ciência, a gente precisa divulgar mais a informação científica sobre o coronavírus para, inclusive, combater as fake science que têm surgido a partir do próprio conhecimento científico sobre a pandemia. Professor, de novo a gente agradece. O pessoal está nos comentários aqui brincando e a gente também não conseguiu identificar se você é mineiro porque você é professor da UFAL e também não tem um sotaque mineiro. Gente, é isso. É exatamente essa mistura. É um mineiro que não pode ver praia, pois o pé em Maceió pela primeira vez na vida apaixonou, resolveu ficar. Mas ele já fala eita, fala uai, fala oxe, fala trem. Então é exatamente essa mistura nordestina, alagoano, mineiro, depende muito do humor do dia e com quem eu estiver tendo mais contato. Se eu começar a conversar com mineiro, eu de mineiro de vez. Professor, eu agradeço de novo, o Instagram já ligou o tempo aqui de alerta que ele vai fechar a live. Quero lembrar a todo mundo que amanhã a live vai ser com a professora Lídia Eugênia Cavalcante, com o tema Informação como Direito e Bem Comum. A gente agradece de novo a sua participação e a todo mundo que ficou com a gente até agora. Até a próxima, gente. Fiquem em casa. Ok, e eu passo as referências para vocês. Tá bom.